Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe nesta noite, agora e sempre. Nós vamos fazer o mesmo tema do expositor, palestrante, o Pedro Nakano, mas não significa que eu vou falar as mesmas coisas, porque eu nem sei o que queria falar. Não é? Então, eu imagino que como a doutrina espírita deve ser a base, então eu fiz uma análise do que diz a doutrina espírita e fiz umas conexões com a ciência. Então, vamos ver se fica bom o trabalho. Mas vamos falar primeiro do pensamento, o que é, onde o pensamento circula, como é que nós interagimos uns com os outros, qual é o meio que esse pensamento circula, né? E depois, aí nós vamos falar um pouco sobre sintonia, afinidade e, por consequência, vamos falar também da mediunidade, ok? Então, quando nós falamos de pensamento, de sintonia e de mediunidade, nós temos que falar do fluido cósmico universal, que é por onde nós começamos. Então, o fluido cósmico universal é a matéria primeira que deu origem a todas as coisas. O nosso corpo físico, tudo que existe de corpos materiais, e o fluido cósmico universal preenche o universo todo. Todo o espaço é preenchido pelo fluido cósmico universal. Então, este fluido cósmico, ele vai diferir de orbe para orbe, de acordo com a evolução daquele orbe, e de onde nós tiramos também o nosso corpo espiritual, de onde nós também tiramos, diferenciando naturalmente segundo a necessidade, o fluido vital, que nos dá a vida, a motilidade. Então, o fluido cósmico universal é a geratriz primeira de toda a matéria existente no universo, né? Então, um dia a ciência vai descobrir esse fluido cósmico, não está tão distante assim não. Então, o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, e também na Evolução em Dois Mundos, né, são esses dois livros de cunho mais científico, ele compara o fluido cósmico universal como o hausto do Criador, onde tudo que ele criou está mergulhado nesse hausto, né, nesse fluido cósmico universal. Para a gente ter uma ideia, a gente pode dizer que o fluido cósmico universal seria assim como um oceano para os peixes, né? Então, o fluido cósmico seria o oceano, uma comparação para melhor entendimento, e ali todos os peixes, tudo que habita lá dentro, está mergulhado, está imerso sobre o mar. E nós estamos todos imersos, né, neste hausto do Criador, que é o fluido cósmico universal. Então, o fluido vital reside, então, um fluido universalmente. O fluido vital aqui da vida é a motilidade. O fluido vital é a geratriz, vamos dizer assim, da vida material que nós conhecemos. Tudo tem alguma porção de fluido vital. Se nós não tivéssemos fluido vital, nós não estaríamos aqui tendo vida. Então, toda a vida tem alguma coisa de fluido vital, segundo as espécies. Então, quanto nós captamos? Segundo as espécies. Como é que nós captamos? Fluido vital também é conhecido como fluido magnético. Aquele fluido, ou aquela energia que nós podemos doar através do passe, da imposição de mãos, é uma parte desse fluido vital que nos dá vida e motilidade, né? Que também é este fluido. Nós damos e vamos ficando sem? Não. Vamos repondo naturalmente. Nós temos um mecanismo em que nós doamos, escoamos e temos mecanismos para captação disso, né? E dizem os espíritos que quando nós fazemos uma prece, quando nós fazemos uma meditação, acalmamos a nossa mente, o nosso coração, é o momento em que nós estamos repondo esse fluido vital que nós despendemos, doando energia, porque nós trocamos energia. Imagina a quantidade de energia que tem nesta sala, né? Então, a quantidade dessa energia nós trocamos
Não acontece muitas vezes de nós entrarmos numa casa, não precisa nem dizer o que aconteceu naquela casa, né? Você entra feliz, contente. Quando você entra naquele ambiente, um ambiente pesado, um ambiente assim, parece que o teto está desabando, né? Por quê? Todos nós emitimos vibrações, todos nós temos um campo magnético e justamente nós emitimos e qualificamos os fluidos que nós trazemos dentro, que nós, vamos dizer assim, trazemos dentro, não seria o teu, mas que compõem, né, a nossa estrutura psicobiológica, emocional, espiritual. Então, e esse é o fluido. Como a vida floresce em toda parte, né? Então, onde florescer a vida é porque tem o fluido vital. E o fluido vital, a gente pressupõe, estudando e acompanhando o raciocínio de André Luiz, que existe e está em expansão desde o Big Bang, né? Esse é um estudo que o André Luiz realiza desde a origem do universo, pelo menos o universo que nós conhecemos, né? Porque existem outros universos que, evidentemente, nós ainda não temos a capacidade e nem conseguimos imaginar como que as coisas acontecem. Mas, de toda forma, Deus faz as leis. As leis são universais. Então, imaginamos que as leis que nós temos aqui no nosso sistema solar, na nossa galáxia, né? Mais ou menos essas leis também atuam da mesma forma em outros locais, diferenciando-se naturalmente de acordo com a idade, a evolução e outras características do local. Esse fluido cósmico universal, né, penetra os corpos como um oceano imenso. Se nós ficarmos assim, em silêncio, tranquilos, serenarmos os nossos pensamentos, nós somos capazes de sentir esse fluido ao nosso redor. E nós podemos até, que nós qualificamos também esse fluido. O fluido está em toda parte, mas às vezes o fluido está impregnado, né, de sentimentos e pensamentos bastante inferiores. Então, esse fluido, nós não diríamos que é um fluido benéfico, seria até um fluido prejudicial, né? Mas dá para a gente perceber. É um fluido renovável, está sempre renovando-se. Então, toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porque existem naturalmente, né, reinos que nós nem sequer suspeitamos que existam, dizem os espíritos. Vocês acham que os reinos que tem aí na Terra são só esses? Não, não são só esses. Existem muitos outros reinos que nem sequer temos ideia da existência e como é que eles são. Então, diz aqui Allan Kardec na Gênesis, essa parte aqui é da Gênesis, que toda essa criatura, todos nós temos uma parte deste fluido cósmico universal, fomos feitos dele e nós trazemos para a nossa subsistência o fluido vital. Ele diz que esse princípio vital e universal apropriar as condições de sua existência e de sua duração. Então nós não vamos captar a quantidade desnecessária, nós sempre captamos aquilo que necessitamos, né? Então a natureza é sábia, não é como nós no nosso livre-arbítrio que enchemos o nosso celeiro, né? A nossa dispensa de alimentos que com o passar do tempo vai vencendo e vai estragando. O fluido vital não dá para fazer isso, senão a gente faria isso também, né? A gente iria acumulando também o fluido vital. Mas a nossa natureza é sábia, então ela sabe o quanto nós precisamos e quando nós nascemos a gente já tem uma quantidade, um recipiente, vamos dizer assim. Recipiente é uma maneira, vamos dizer assim, para nós entendermos. Não é bem esse termo de recipiente, mas nós temos uma quantidade que estamos programados para utilizar durante a nossa encarnação. Os conceitos, vamos ver aqui o conceito que nós vamos utilizar.
físicos e espirituais. O átomo, né, os elétrons, todas as substâncias que nós conhecemos, existem em toda parte, diferentes, mas eles são os mesmos em toda parte. É o que nos diz o André Luiz, né? Então, pode ser que nós não conheçamos, por exemplo, a matéria do mundo espiritual. É igual à matéria do mundo material? Não, não é, porque nós não temos uma maneira ainda de comparar ou de entender ou de compreender, porque nós só estudamos dentro das leis da ciência material aquilo que está aqui tocando os nossos sentidos. O que não toca os nossos sentidos, então nós ignoramos por enquanto. A ciência da Terra não considera nem o espírito e nem a matéria espiritual. Ela só considera aquilo que a ciência vê, pode tocar, ou pode medir, ou pode, através dos telescópios e dos microscópios, comprovar sua existência. Fora disso, para ela, não existe. Não existia, né, na verdade, porque a ciência hoje já está começando a duvidar da não existência, né? Tem um companheiro nosso que é pesquisador, ele diz assim: bom, a ciência nunca conseguiu comprovar a não existência de Deus e nem nunca conseguiu comprovar a não existência do Espírito. Logo, Deus existe e o Espírito existe, né? Então, quem refutar, que vai lá e prove que não existe, né? E nunca ninguém conseguiu provar, e não vão conseguir provar, evidentemente. Muito ao contrário, cada vez mais nós temos aí pesquisadores, cientistas, descobrindo a realidade espiritual. Não só do espírito, da realidade espiritual, do espírito imortal, como também a interação desse espírito que está no outro plano da vida com aqueles que estão aqui encarnados no plano das formas, né? Então, as coisas já estão caminhando para isso. Nos outros países tem já pesquisas adiantadas. No Brasil também tem pesquisas e, graças a Deus, nós temos aí pesquisadores espiritualistas, espíritas, colaborando nesse campo de pesquisa. Então, de acordo com o conceito da física, quanto mais denso o fluido, né, aí a palavra é fluido, não é fluido, né? O Dr. Arilex chamava a atenção de todo mundo. Quando o expositor chegava e falava assim: o fluido cósmico universal, ele levantava e falava assim: meu filho, não é fluido, é fluido cósmico universal. O fluido é aquele que nós colocamos lá no carro, na embreagem, tá? Aquilo lá é fluido, né? Agora, o nome da matéria cósmica, a primeira que deu origem a todas as coisas, é fluido cósmico universal. Então, quanto mais denso o fluido, mais suas moléculas estão próximas umas das outras. Ou seja, a parede, as suas moléculas, aquilo que compõe uma parede é mais denso do que a parede que existe numa casa, conforme diz o André Luiz, do plano espiritual. Porque a matéria lá é diferente da nossa matéria daqui. A matéria é a mesma, mas a condensação é diferente. E nós vamos explicar algumas coisas sobre isso. Quanto menos denso um fluido, mais afastados encontram-se suas moléculas uma das outras, né? Daí, nossa matéria é feita de fluido? Sim. É matéria? É. O nosso corpo espiritual também? É. Nosso corpo espiritual também é matéria. Por isso que nas sessões de desobsessão não aparecem aqueles espíritos ainda muito ignorantes, aqueles que estão perseguindo outros, né, seus irmãos, enfim, os espíritos que estão na maldade ainda. Eles estão ainda tão densos, porque os seus corpos perispirituais, aí no caso, o perispírito, ele está muito denso ainda, né? Porque as moléculas estão muito juntas, ainda estão compactas. E ele pensa que ele está vivo. Se
Vocês já não encontraram nas sessões que vocês participam, que vocês realizam, de algum espírito que chega e diz assim: eu? Como que eu morri? Quem está dizendo que eu morri? Olha aqui, olha, e bate assim e fala: ó, né? Eu tenho a matéria igualzinha de vocês, como é que você... É porque ele ainda está num estado de adensamento do seu corpo perispiritual. Quanto mais o espírito é evoluído, mais o seu corpo físico é sutil, né? Então, essa é a ideia. É claro que no mundo das formas, né, os nossos corpos físicos são densos. Toda a nossa matéria é uma matéria mais densa. Mas essa parede, por exemplo, vocês acham que não tem nenhum buraquinho, não tem nenhum espaçozinho entre uma molécula e outra? Não, é tudo cheio de buraco, né? São tão cheios de buraco que os espíritos passam pela parede. Não é verdade? Então, é que os nossos olhos, e segundo os nossos critérios de entendimento, né, a parede ela é tão compacta, nós não conseguiremos passar por ela, porque a nossa matéria é densa, tão densa quanto a parede. Entretanto, os espíritos podem passar, mas os espíritos atrasados não passam. Eles ficam esperando a porta abrir, né? Esperando alguém aqui da casa chegar para abrir a porta. Eles ficam espiando pela janela, mas às vezes eles não conseguem passar também pela janela, né? Mas isso até eles descobrirem que o perispírito é modelável, que ele, pelo seu pensamento, ele poderá modelar o seu perispírito. E se ele der uma melhoradinha no seu pensamento, no seu sentimento, o seu perispírito vai ficar mais sutil. E aí ele pode passar, né? Ele pode dar um jeitinho assim e passar num buraco da janela, né? Então, é isso. Os fluidos são sensíveis às mudanças de temperatura e também de pressão. Isso tanto a matéria densa, dependendo da gradação da matéria, mas funciona nos dois planos da mesma maneira. Vocês leram o livro do André Luiz, O Nosso Lar? Acho que é a maior parte de vocês. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Então, aquelas construções, aquelas coisas todas que tem lá, é material ou não é material? Uma parte acho que é material, né? Pode ser que alguma coisa deve ser construção mental que está ali temporariamente. Existem essas coisas. Existe a diferença entre uma construção mental temporária. Alguém tem uma ideia fixa numa determinada coisa, então ele mantém aquilo que a pessoa, né, mantém com o seu pensamento e ela acha que aquilo é importante para ela, então ela mantém aquilo. E existe enquanto ela mantiver o pensamento. Mas é uma materialização ou uma condensação do seu pensamento, mas é uma condensação temporária, né? Agora, as casas que tem lá no mundo espiritual são eternas? Também não. Nossas casas também não são eternas, não é? A casa que o nosso tataravô morava existe? Não. E eram casas firmes, né? De cimento e cal, barro, aquelas coisas todas. Então, tudo vai reciclando, né? Esse também é o sentido da matéria. Em 1905, Albert Einstein descobriu que a luz era formada de matéria. Aí foi assim uma coisa espetacular, né? Todo mundo, nossa, luz é matéria, luz não é matéria, como é que ele pode dizer que luz é matéria, né? Em 1905, Albert Einstein trouxe a lei da teoria da relatividade, né? A gente já fugiu da escola há tanto tempo, mas ainda estudamos sobre a lei da relatividade, né? E o Albert Einstein, se ele tivesse conhecido a Gênese de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, em 1800 e pouco, ele não precisava ter esperado 25 anos para ele descobrir a teoria da relatividade.
todo estudo de espaço, tempo, matéria, né, que é a teoria da relatividade de Albert Einstein, está lá na Gênese de Allan Kardec, né? Ele aperfeiçoou, na verdade, mas a gente sabe, mas tudo tem o seu tempo para chegar. E se ele tivesse tido contato com o livro dos Espíritos, ou com a Gênese de Allan Kardec, e tivesse levado para o mundo acadêmico, será que teria sido, os seus estudos teriam sido aceitos? Não teriam sido aceitos. Então ele teria que trazer mesmo, né? E ele não poderia ter tido esse acesso antes, porque eu acho que tudo tem um caminhar na humanidade. Então, aí o Albert Einstein descobriu que a luz era formada de matéria. Mas de que tipo de matéria seria feita a luz? Essa era a grande pergunta. Mas que tipo de matéria? E aí ele tentou demonstrar que tipo de matéria que seria a luz. No século passado, imaginava-se que ela fosse apenas uma onda, que a luz era apenas uma onda, né? Mas uma onda não é matéria, mas é o resultado da matéria. A matéria provoca ondas, mas não é, a onda não é a matéria, ela é o resultado da provocação da onda. Se vocês virem um mar, a onda do mar, ela é feita, são ondas que o mar produz, né? Que a água produz e a onda do mar, mas a onda não é a matéria. Então essa era o grande problema que existia, né? Se tiver algum físico aqui, pode vir me ajudar, né? Pode vir me ajudar se tiver um físico. Então, o problema é que as ondas não são coisas ou matéria, mas sim forma de movimento que essa matéria executa. Puxa, mas por que será que a Júlia está dizendo tudo isso? Porque a gente precisa entender o que está na codificação, né? E se nós não entendermos estas coisas básicas, que está lá no Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que ele veio justamente trazer uma parte um pouco mais de explicações científicas para que nós pudéssemos compreender a codificação, né? Porque a codificação foi trazida há 150 anos, depois disso tivemos um progresso científico bastante grande e algumas palavras que estão lá e a maneira com que os espíritos trouxeram, eles trouxeram adequados para o entendimento da época. E aí a ciência avançou e a mesma palavra foi utilizada para uma coisa e para outra. Eu acredito que isso foi proposital, porque depois, naturalmente, nós, com o nosso avanço e com o nosso conhecimento, nós iríamos descobrir e diferenciar isso, né? Qualquer criança sabe distinguir o que é uma manga de camisa e manga de chupar, não sabe? Né? Então, a gente também aprenderia a fazer essas diferenciações. Pense nas ondas do mar, que são o movimento executado pela água, ou nas ondas do som, que são movimentos descritos pelas moléculas do ar, né? Então, aquelas ondas todas, as ondas. Então, o André Luiz, ele tem uma comparação interessante. Ele diz que as ondas, no caso, ele considera como a ressurreição da matéria. Eu fiquei procurando o que ele queria dizer com isso. Daqui a pouco a gente vê. Então, a luz seria obrigatoriamente o movimento de uma matéria. Bom, aí nós vamos encontrar no nosso livro da codificação, tanto no livro dos Espíritos, como lá na Gênese de Allan Kardec, dizendo que a matéria do mundo espiritual é uma matéria quintessenciada. Vocês já viram? Já viram? Tá. Então a gente vai ter que entender o que é essa matéria quintessenciada, em primeiro lugar, né? Porque na época eles não tinham como dizer. Aliás, hoje ainda não é tão fácil assim. Não temos um nome para designar a matéria do mundo espiritual. Porque é matéria, só que está numa condensação diferente da nossa matéria,
e a manipulação para a formação daquela matéria naquele plano espiritual. Um plano é diferente de outro plano. As edificações, se é que tem uma edificação, em mundos muito mais, em planos mais evoluídos, naturalmente serão diferentes. Eles vão olhar o nosso lar e vão dizer assim: nossa, é tão denso quanto a matéria da terra material, né? Não do nosso lar, que é um mundo espiritual, mas que ainda é um mundo muito material, comparando com a matéria de mundos ou de dimensões ou planos mais elevados do mundo espiritual e também do mundo material. Porque, segundo os espíritos, a matéria de Júpiter, que já é um planeta mais adiantado, não tem essa configuração que tem a matéria densa da Terra. Então é de se supor que também os seus habitantes não têm o corpo físico denso como nós temos. É de se supor que nós precisamos ficar andando aí, né, devagarzinho, segurando nos corrimãos para não cair da escada, e lá eles devem estar assim, meio que volitando, porque a matéria que compõe o corpo físico, material, de lá já é muito diferente, é bem mais sutil, talvez, do que o mundo espiritual que nos cerca aqui na Terra, né? O que nos cerca aqui na Terra? As cidades espirituais, por exemplo, nós conhecemos diversas cidades espirituais, revelação de diversos médiuns, de cidades espirituais que estão, mas muito próximos ainda da materialidade da Terra. Então, as pessoas que estão lá, né, os espíritos que habitam aquele local, está muito próximo ainda dos locais chamados umbrais, que são as entradas para uma outra dimensão, que é muito mais próximo da Terra. Por isso que os espíritos que não conseguem ter os seus perispíritos um pouco mais leves, mais sutis, né, que lhes faltam ainda um pouco mais de evolução, eles ficam por aqui, ficam pulando aqui ao redor do nosso planeta Terra, e por isso que eles têm facilidade de estar aqui conosco. Cada vez que tiver alguém com um pensamento igual a deles, é fácil para eles dar um pulinho aqui, né? Porque a sintonia é bem imediata. Então, por isso que é muito mais fácil você receber mensagem de pseudo-sábios, de espíritos levianos, de espíritos que querem confundir e trazer confusão, do que de espíritos muito elevados, né? Então, a matéria quintessenciada, Einstein deu a essa matéria o nome de éter, que era o éter preenche o espaço. A matéria, essa que nós desconhecemos aqui na Terra, eles deram o nome de éter. Mas essa terminologia durou pouco tempo, porque hoje a ciência não usa mais essa terminologia, né? O que seria o éter para os gregos naquela época? Tudo que existia na Terra era originário dos elementos conhecidos. Quais eram os elementos conhecidos? Os elementos conhecidos eram, né, a água, de cima, né? Era a água, o fogo, a terra e o ar. Eram as substâncias até então conhecidas por matéria. Então, tudo que era diferente disso, eles davam o nome de matéria quintessenciada, para diferenciar. Por isso que na codificação foi utilizado o termo matéria quintessenciada para falar da matéria do mundo espiritual, que é a matéria muito mais sutil e que não existe aqui na Terra, né? Pelo menos por enquanto. Daqui a alguns milhões não digo, mas daqui a uns milhares de anos, provavelmente a Terra também vai estar mais sutilizada. Então, o conceito de éter foi abandonado pela ciência. Foi abandonado pela ciência em 1920. Demorou bastante, né? Quase aí mesmo. A minha mãe é de 1924.
Imagina só, né? Meu pai de 1921. Então, e quando ele estava nascendo, a ciência estava abandonando ainda essa terminologia, né, do conceito de éter. E Einstein deu o nome de fóton ou quantum à matéria que forma a energia da luz solar. Porque a matéria quintessenciada era tudo que não eram as matérias tangíveis. Então, a energia, toda outra forma de energia era chamada de éter. Mas eles chegaram à conclusão que o termo era impróprio e aí passou-se a designar de fóton ou quantum, a matéria que forma a energia da luz solar. A luz, então, já caminhamos um pouquinho. A luz é formada por um tipo de matéria chamado fóton ou quantum. Né? Só isso aqui dava para a gente conversar um bom tempo. Assim, a partir de 1905, Einstein formulou a teoria, atualmente aceita pela unanimidade científica, de que a luz era formada por um tipo de matéria, até então desconhecida, chamado fóton ou quantum. Né? Por que isso vai interessar? Então vamos ver. Isto é, que ela não tinha uma estrutura contínua, como acontece com as ondas comuns, mas tinha uma estrutura formada de matéria. Então, a onda é diferente do fóton, do quantum? Embora a onda origina da matéria, mas ela não é matéria. Né? E a luz, tem luz, essa luz, ela é formada de fóton, que é matéria. Aí nós chegamos ao quinto estado da matéria, a matéria luminosa. Quando eu estudei, acho que o Geraldo também, né? Você não? Nós estudamos quantos estados da matéria? Quais eram os estados da matéria que nós conhecíamos? Olha, tem bastante gente. Então, tem muita gente aqui de cabelinho pintado de branco, né? Então, na nossa época, bom, embora eu vi que tem um jovem ali que está de cabelo pintado de branco, mas não deve ser da minha idade. Então, ali, diz que existe uma quinta fase, que é a quinta, em que ela se comporta como a luz. Em 1995, isso foi demonstrado experimentalmente. Só em 1995. Se vocês estudarem o livro Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, vocês vão encontrar isso antes de 1995. De que ano que é o livro Mecanismo da Mediunidade? Né? Então, a matéria existente no universo pode, portanto, encontrar-se em uma das 5 fases. Nós conhecíamos sólida, líquida, gasosa, e depois conhecemos o plasma, e depois agora também o estado luminoso. O estado de plasma, eu acho que os meus filhos já estudaram. Na minha época a gente estudava sólido, líquido e gasoso, né? Agora, os meus filhos já estudaram sobre o plasma, e a gente pode dizer agora que tem um quinto estado, que é justamente o estado da matéria luminosa. Então, o plasma é a fase da matéria onde os núcleos dos átomos estão separados dos elétrons. Por exemplo, o Sol é uma esfera de plasma. Né? Então, para ter uma ideia assim, concretamente o que é um plasma, o Sol não é sólido. O Sol é plasma. Então, em vista desta atualização, a gente pode agora fazer uma pequena análise. Quando fluido significa energia e quando significa matéria ponderável ou imponderável. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, e estudamos a Gênese de Kardec, se você não tiver essas noções, você não sabe o que os Espíritos estão falando. Né?
quer dizer, saber não saber, mas a gente vai interpretar, às vezes, erroneamente. Então, aqui, ó, a matéria se apresenta em 5 fases, como nós já dissemos: sólida, líquida, gasosa, plasma e luminosa. Pelo correto entendimento de fenômenos espírita, é de fundamental importância distinguir quando a palavra fluido significa matéria, tangível ou intangível, e quando ela significa energia radiante. Energia radiante é matéria? Hoje a ciência chama de fóton, de quantum. Então, é super normal e as nossas crianças já aprendem isso na escola, né? Então, aquela que é emitida na forma de onda eletromagnética e não necessita da matéria para se propagar. Aí está ficando interessante, né? Essa energia radiante, que é uma matéria, é aquela que é emitida na forma de onda eletromagnética. Opa, entrou uma palavra nova aqui. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que é emitida por alguma matéria. Então a gente diz assim: o nosso cérebro é matéria? Nós emitimos onda? A nossa mente espiritual, nós espírito, nosso corpo espiritual, nós temos um cérebro espiritual, não temos nossa mente? Essa mente então é matéria? É matéria. E aí nossa mente, emite o quê? Pensamentos. E aí o André Luiz vem e diz assim: o nosso pensamento é uma onda eletromagnética. Mas é uma onda eletromagnética, né? A gente já vai voltar aí. Aí nós vamos voltar aqui para Gênesis. O que Kardec disse na Gênesis dele, né? Na Gênesis, ele diz assim: a qualificação dos fluidos espirituais, que nós chamamos aqui de fluidos espirituais, não é rigorosamente exata, porque, afinal de contas, trata-se sempre de matéria, só que na sua quintessência. Está fechando? Né? Vai fechando o que nós temos aí de pesquisa. E também fechando com o que André Luiz disse. Aí eu me lembro do doutor Arilex, né? Eu não aceito tudo que diz André Luiz, dizia ele. Né? Mas, olha, quando ele já estava assim, mais idoso, né? Em algumas oportunidades, eu gostava de discutir essas coisas com ele. Ele dizia assim: olha, sabe que eu estou até entendendo melhor o André Luiz, né? A gente fala assim, com essa intimidade do doutor Arilex, apesar dele ser uma pessoa tão importante, ele era muito humilde, conversava muito, né, com as pessoas. Então, realmente espiritual só existe a alma ou princípio inteligente. O princípio inteligente é o estágio inferior, né, da alma. Chama-se princípio espiritual. Primeiro é o princípio espiritual, depois ele vai se tornando princípio, eu acho que é ali, princípio intelectual ou espiritual. E o princípio inteligente, eu utilizaria como sinônimos, né? Aí, quando ele recebe uma gradação e passa para o reino nominal, então ele recebe o título, o diploma de espírito. Mas até então ele é um princípio inteligente. Então a gente pergunta assim: cachorro tem espírito? Não, cachorro não tem espírito, ele tem princípio inteligente. Mas não me pergunte mais nada. Sábado é a doutora Ivênia. Ah, isso mesmo. Pergunte a doutora Ivênia que ela vai responder essa pergunta. Não é porque se eu for responder essa pergunta, virão outras, e aí nós vamos parar esse assunto para entrar no outro da doutora Ivênia. Mas ela é uma pesquisadora e realmente ela conhece o Kardec. Então, são designados assim por comparação e, sobretudo, em consideração a sua afinidade com os espíritos. Então, falar de fluidos espirituais, na codificação,
os espíritos dizem, olha, não é bem esse termo aí, mas por falta de vocês não terem outro termo, porque as palavras, né, por causa das palavras é que nós não nos entendemos, né? E aí eles utilizaram, dizendo, tá bom, então chama aí de fluido espiritual para essa matéria quintessenciada, porque a matéria quintessenciada, com esse nome, então os estudiosos do passado sabiam do que eles estavam dizendo, que era de uma matéria diferente daquilo que nós tínhamos aqui na Terra, ou conhecida na Terra, né? Então pode-se dizer que constitui a matéria do mundo espiritual. É por isso que são chamados de fluidos espirituais. Mas na verdade isso também é matéria num grau de condensação diferente do grau que nós conhecemos. E a ação dos espíritos sobre os fluidos. Diz a Gênesis. Eu mostrei primeiro o que diz o André Luiz, o que diz a ciência, estou mostrando agora o que diz Kardec, para ver se fecha, né? Aí, nós chegamos aqui. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, por quê? Que é um dos estados? Porque o fluido cósmico universal é a geratriz primeira. E tudo que vem depois é originário de lá. Que a matéria é originária sempre de lá, né? Nosso corpo físico é originário de lá. Nós, com o nosso corpo espiritual, também é originário de lá. Agora, e nossa alma é originária de onde? De lá? Da onde? Isso, do princípio espiritual, né? Nós estamos falando aqui do princípio material. Porque senão a gente vamos ser todos materialistas, né? Então, a alma não é criada dentro desse princípio. Ele é criado de um outro princípio, que é o princípio espiritual. Espiritual, na verdade, só tem a alma, ou o princípio inteligente. É que por falta de terminologia, por isso que as pessoas às vezes misturam as coisas. Então, é o meio onde se passam os fenômenos especiais, perspectivas à visão e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis unicamente pela matéria tangível, né? Então, essa matéria quintessenciada, como eles chamaram, ou a matéria espiritual, né? Agora, tem alguns médiuns que têm a capacidade de perceber isso, né? Às vezes, em desdobramento, pode ir até o mundo, o plano espiritual, ou mundo espiritual, perceber a existência de matéria constituída naquele plano lá. É que às vezes o médium vai lá, mas não vai lá como pesquisador, né? Ele vai lá como um médium. Então ele vai ajudar, ver, mas ele não prestou atenção. Se fosse um cientista desdobrado, ele já ia ver a textura, já ia ver a quantidade de moléculas, a composição molecular, né? Ia ver qual era o tamanho dos buracos que existiam numa parede, enfim, ia comparar com o tamanho dos buracos que nós temos aqui na parede aqui da nossa terra, essas coisas. Agora, se fosse um desdobramento de uma pessoa que adora cozinhar, ia lá, o que ia fazer? Ia ver quais são as hortaliças, né? As frutas deliciosas que dizem que o plano espiritual tem muito mais coisas aperfeiçoadas do que as daqui. Então, cada um de acordo com o seu interesse, né? Tanto que quando uma pessoa viciada em drogas ou viciada em alcoólicos, né, desdobra, onde que ele vai? Ele vai lá atrás dessas coisas mesmo, que lá também tem. Lá também tem, não que existam isto no plano, vamos dizer assim, espiritual, como temos aqui. Mas é porque a mente daqueles que estão nesse estado de consciência criam. E aí conseguem atrair a mente de outros que estão aqui encarnados, né? Cada um viaja para o mundo espiritual e vai se encontrar e fazer aquilo que gosta. Por isso que a gente faz a oração pedindo: Senhor, que o meu anjo da guarda
me ajude a ter um bom sono, que as minhas viagens, os meus passeios sejam proveitosos, né? Então, e aí? Onde se forma essa luz particular ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por suas causas, pelos seus efeitos. E este fluido espiritual aqui, segundo os espíritos, é o veículo do pensamento. Então, o nosso pensamento só pode se propagar onde tem fluido cósmico universal, então fluido espiritual, ou seja, essa matéria mais quintessenciada. Tem em toda parte? Tem em toda parte. Existe algum local que não tenha o fluido espiritual, o fluido matéria quintessencial? Não, não existe. Porque nós estamos mergulhados neste fluido, né? Que André Luiz disse muito poeticamente, que é o hausto do Criador. Então, é a mesma coisa falar para o peixinho: olha, se você conseguir arranjar algum local aí no mar que não tenha água, existe isso? Não, não existe. Então, para nós também a comparação vale, né? É o veículo do pensamento. E aqui, na Gênese, nós encontramos o seguinte: que a atmosfera fluídica, que é essa atmosfera, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Os maus pensamentos corroem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Se chegar uma pessoa com o vírus, como é que chama esse? E começar a espirrar em cima de todo mundo aqui, não fica todo mundo... muita gente vai pegar, dependendo da resistência imunológica da pessoa, pega. Então, diz aqui os espíritos que os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. O que são os miasmas deletérios? As bactérias, os vírus e tudo mais. E aqui no nosso mundo. E os pensamentos corroem os fluidos espirituais. Por isso que quando a gente chega na casa de alguém, você pode qualificar o fluido daquela casa. Se você tiver com bons pensamentos, bons sentimentos, você chega lá feliz da vida, a casa está todo mundo meio, né, com problemas e tristes, abatidos, etc. Mas se você estiver bem, você consegue qualificar o fluido daquela casa. Não acontece isso? Mas o inverso também é verdadeiro, né? O inverso também. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração. Né? Por isso que, dependendo do centro espiritual onde a gente entra, a gente fala assim: ai, mas que gostoso. Né? Você entra num boteco, você sai de lá assim desesperado, não sai? Então, está qualificado. Oi? Depende, né? Tem gente que compras, né? Quem compras, mas é que nós estamos falando de nós aqui. Nós aqui que já não fazemos essas coisas, a gente já não prova mais nem as biritinhas, etc. Né? Então, desde o instante que tais fluidos são o veículo do pensamento, aqui eu já falei, e o pensamento pode modificar as propriedades, nós então qualificamos onde nós estamos e o que nós pensamos, né? Por isso que numa sessão mediúnica é muito importante a preparação, a homogeneidade de pensamentos e sentimentos. Por isso que não é bom você
deixar ter uma assistência muito grande numa sessão de desobsessão, porque você não consegue homogeneizar pensamentos e sentimentos, né? Então, tem algumas lógicas daquilo que nós realizamos na nossa casa espírita, né? Por isso que também não pode ficar conversando coisas assim antes de uma sessão de desobsessão, porque os companheiros já são trazidos ali bem antes. Às vezes já dormiram lá, né? E aí nós chegamos lá contando piadinha, falando das corrupções, né? Falando do governo, mal de todo mundo. E aí a gente vai sentar-se para a sessão mediúnica. Né? Isso a gente precisa prestar atenção. Que a gente, os espíritos bons terão dificuldade de sintonizar conosco, mas os espíritos levianos vai falar, opa, né? Prato cheio. Então é isso. Então, aqui nós, a pureza, a impureza dos sentimentos, né? Vai qualificar também o nosso ambiente. Bom, ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais ainda. Essa é a última explicação sobre esse assunto. Depois vem a continuação. Então, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Tudo lá é pensamento e vontade. Você não precisa, como aqui, nós aqui manipulamos, né? Colocamos as garrafinhas na aula de química. Na aula de química eu explodi porque eu misturei as coisas erradas. Então, é assim, a gente vai manipulando os gases, né? Lá não, é tudo pensamento. Então, o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a estes fluidos, tal e tal direção. Pode aglomerar, pode combinar, pode dispersar, enfim. Embora não é todo espírito que sabe fazer isso. Os mais atrasados ainda não sabem, né? Aqui eu trouxe uma figura só para ter uma ideia. O nosso pensamento, ele irradia ao nosso redor. Quando todos nós não fazemos outra coisa a não ser pensar. O espírito pensa 24 horas por dia, dormindo ou acordado, nós estamos sempre pensando. Você pode até direcionar o pensamento para pensar determinada coisa, daqui a pouco somente já divagou, né? Então isso acontece muito. O que nós fazemos com o nosso pensamento? Nós interagimos uns com os outros. Todos os pensamentos nós interagimos. Por isso que não, raras vezes, você pensa numa pessoa, daqui a pouco toca o seu celular. Ou então vê o WhatsApp. Né? Agora, você pensou numa pessoa, daqui a pouco o WhatsApp. Eu falei, nossa, mas eu pensei o Geraldo. Aí, por quê? Porque nós interagimos os nossos pensamentos, né? E como nós estamos todos imersos no fluido cósmico universal, nesse fluido espiritual que nos envolve, então, através deste ambiente, nós somos capazes de trocar nossos pensamentos. E os nossos pensamentos são assim. Se eu penso numa determinada frequência vibratória mais alta, né? Eu já aprendi um pouco mais a controlar os meus pensamentos mais negativos, etc. Então, eu vou sintonizar na faixa das pessoas que se encontram pensando iguais a mim. Se é uma pessoa que está ainda naquela faixa do ódio, da raiva, do ressentimento, da mágoa, que vive falando disso, daquilo, tudo que acontece está ruim, né? Se chove está ruim, faz sol está ruim, tudo na vida está ruim, ela vai sintonizar na faixa de quem? Das pessoas igualzinhas, né? Tem aquela historinha de uma pessoa que ia mudar para uma outra cidade, e aí tinha um velhinho lá na pracinha, sentado. Ele chegou e perguntou assim, como é que é o pessoal aqui dessa cidade? O Geraldo conhece, né? Como é que é o pessoal dessa cidade? O velhinho está ali na pracinha,
E ele pergunta, ô meu filho, como é que é o pessoal de onde você veio? Ele falou, o pessoal de onde eu vim é tão chato, a minha vizinhança é isso, aquilo, um falou mal de todo mundo, falou mal da sogra, falou mal de todo mundo. Ele falou assim, meu filho, aqui também é igualzinho, é assim mesmo, né? Então, e aí num outro dia, compareceu uma outra pessoa, visitando a cidade, procurando o local para morar, porque havia sido transferido do trabalho para aquela cidade. Então pergunta lá para esse mesmo senhor na pracinha, senhor, eu estou quase sendo transferido para cá, mas a gente veio conhecer aqui o local, e como é que é o pessoal daqui? O velhinho olha para ele e fala assim, o pessoal daqui é assim, mas e de onde você veio? Como é que é? Ele disse assim, olha, de onde eu vim, o pessoal é muito bacana, eu posso contar com meus amigos, com a minha vizinhança, né? Ele falou bem de todo mundo, falou da cidade, enfim, ele só tinha elogios, ele enxergava as coisas boas. Então o velhinho olha para ele e falou assim, meu filho, aqui também é igualzinho, né? É tudo igual. Então, é mais ou menos isso que acontece. Aqui, nessa segunda imagem, isso aqui é uma molécula de água congelada. É uma experiência do Dr. Masaru Emoto, japonês, desencarnou ano passado, e ele utilizou a água para fazer uma experiência. Ele fez essa experiência durante muitos anos, né? E ele submetia a água, ele pegava a água da nascente, a água de rio poluído, água de diversas fontes, e ele qualificava também com pensamento e com sentimento. Ele submetia a água para, por exemplo, com sentimento de agradecimento, com sentimento agradecendo a água, a natureza, etc. Tal. Convocou um grupo de pessoas, que a gente pode chamar de grupo de médiuns, né? E então ele congelou a molécula da água, olha o resultado. Né? Isso aqui é ao som de uma oração. O de agradecimento também é muito parecido com isso. Parece uma joia rara, né? E aí, aqui é a água submetida. Isso aqui foi congelado antes da oração. Antes dessa oração, antes do agradecimento, ele pegou a água e congelou a molécula. E pegou essa mesma água e fez essa experiência aqui, olha. Para ver como nós conseguimos qualificar a água, né? Então, a gente diria assim, quem sabe a gente pode qualificar a água do nosso reservatório de água lá de casa, né? De repente pode tomar um banho com águas qualificadas, com bons fluidos, ou, sei lá, uma água assim, né? Então, o nosso corpo é feito quase 90% de água. Então nós somos suscetíveis ao pensamento e aos sentimentos. Nosso, em primeiro lugar, e o dos outros. E nós trocamos, essa é a sintonia e a nossa afinidade. Então, é importante a gente refletir um pouco sobre a água. A água que nós tomamos, a água que nós temos da nossa casa, no nosso bebedouro, a água que nós temos até no nosso chuveiro, porque nós somos capazes de qualificar essa água. Olha a importância do Evangelho no lar, né? Para a gente melhorar o ambiente da nossa casa. Então, ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Então, aqui também é uma continuação sobre isso. O que nós podemos fazer? Nas sessões de desobsessão, de vez em quando aparecem espíritos trazendo um objeto. Às vezes aparece com um objeto que ele gostava tanto quando ele estava encarnado, que ele conseguiu, através do seu pensamento, produzir e ele continua trazendo aquele objeto, achando que é o objeto dele. Né? Então tem diversas experiências narradas na Revista Espírita, dos espíritos que até se materializam muitas vezes trazendo determinados objetos. Né? Então, aqui na Gênese, ainda sobre os fluidos, diz que, sendo os fluidos veículos do pensamento, este age sobre os fluidos da mesma maneira que o som age sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar traz o som. Ficou fácil para a gente entender, né? Como é que nós qualificamos o nosso pensamento.
Aí você imagina só uma pessoa que fala palavrão, cada 10 palavras fala 5 de palavrão. Palavra tem peso? Palavras boas atraem bons pensamentos? O reverso também é verdadeiro, né? Então, eu vejo muita gente falando muito palavrão. Aí me disseram assim, ah não, a gente fala daqui para fora. Oh, mas alguém consegue falar daqui para fora, mas daqui para cima está a minha cabeça, né? Posso não falar com o coração, mas eu estou falando com a minha cabeça. Então, também são coisas que precisamos de pensar. Então, aqui, pode-se, portanto, dizer com inteira verdade que há nos fluidos, ondas e radiações de pensamento que se cruzam sem se confundirem, assim como no ar nós temos ondas e raios sonoros. Se eu ligar uma televisão aqui, tem imagem da SBT, da Globo, de todos os canais? Tem. Se eu ligar um aparelho de rádio aqui, todas as estações que tiver um raio de ação que chegue até aqui, nós conseguimos ligar, não conseguimos? Também assim é o nosso pensamento, né? Igualzinho. O André Luiz diz que ele faz essa comparação. Então, comecei falando da comparação inicialmente, para depois ver o que os espíritos falam, e a gente vê que realmente é dessa maneira que acontece. Então, o pensamento, segundo o André Luiz, é uma onda eletromagnética. A gente vai explicar. Os fluidos servem como meio de sustentação e de propagação das ondas, pensamentos. Então, os fluidos aqui levam o nosso pensamento. Está explicado como é que a nossa prece chega até os planos superiores? O André Luiz nos diz que tem uma estação de recepção das preces daqui da Terra, porque nossa mente espiritual e o nosso pensamento, a nossa vontade, ainda não consegue fazer com que a nossa prece atravesse um espaço sideral com uma facilidade como um dia nós conseguiremos. Então, por enquanto, nós não conseguimos. Nós precisamos até de uma estação retransmissora, segundo o André Luiz. Mas, certamente, isso são os nossos... quando nós estamos ainda um pouco mais atrasados, né? Hoje já estamos um pouco mais adiantados. Acho que quando nós fazemos uma boa concentração, quando a gente tira de dentro de nós os sentimentos de mágoa, ressentimento, perdoamos o irmão, aquele que nos ofendeu, né? E vamos fazer a nossa prece depois disso, eu acho que a gente consegue passar além da estação receptora que o André Luiz fala que existe aí nos planos superiores, né? Então, como o espaço fluídico está saturado de ondas, pensamento, que transportam boas e más mensagens, e como essas ondas percorrem grande distância pela natureza eletromagnética, diz que os fluidos ficam impregnados de boas e más qualidades. As ondas eletromagnéticas, elas atravessam qualquer espaço. O som só atravessa onde tem ar, atmosfera. Onde não tiver ar, o som. Você chega lá na estratosfera, acima da estratosfera, e vai conversar uns com os outros, né? Aí tem aqueles filmes lá do Star Wars, etc., que tem Guerra nas Estrelas. Ué, mas como é que eles conseguem soltar tanta bomba e fazer aquele barulho todo se lá não tem ar? Já pensaram nisso? Ué, como é que vai soltar tanta bomba? Eu fico pensando, né? Então, os espíritos se comunicam então pelo pensamento. Essa língua todos compreendem, pelo pensamento. A língua universal é do pensamento. Portanto, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre outros espíritos ocorre por meio da ação de seus pensamentos, né? Só isso aqui dava para fazer uma aula, mas a gente vai para frente. O pensamento, então, é um fluxo energético. Seu pensamento, você emitiu o pensamento, tem jeito de recolher, né? Então, o pensamento vai. Ele vai pelo espaço sideral todo.
Em um determinado momento, às vezes, você está aqui, você emitiu um pensamento, e aí, no futuro, quem sabe você encontra o pensamento. Né? Quem sabe você encontra o pensamento que você emitiu em 2016. Lá para frente. Então, o pensamento é um fluxo energético, sempre do campo espiritual, a se graduar nos mais diferentes tipos de ondas, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as religiões angélicas, até as ondas curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana. Opa! Então, aqui já tem outra coisa nova. Raios super ultra curtos, quer dizer que as inteligências superiores das legiões angélicas, a frequência do pensamento desses espíritos angélicos, eles emitem ondas super ultra curtas. E ele diz que nós aqui na Terra, os seres humanos, nós temos ondas médias, ondas curtas, no máximo médias, né? Então é isso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês. A onda pensamento de natureza eletromagnética se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo, por grande distância, com a velocidade da luz. Por isso se presta uma comunicação. Isso significa o quê? Que o nosso pensamento caminha pelo espaço a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Isso? Mas aí eu não posso mandar uma mensagem para alguém que está a 30 galáxias acima, porque senão não vai chegar nunca. Mas como é que será que Jesus conversa com um amigo dele que está a 30 galáxias mais para frente? Deve ter uma outra maneira, né? De velocidade quântica. Porque nós ainda estamos na velocidade da luz. Mas eu não acredito que as aeronaves espaciais intergalácticas viajam por aí pela velocidade da luz. Oi? Relógio. Não, Sim, já. Tá bom. não você vai na galáxia. Pois é. Aqui, o espectro conhecido de ondas eletromagnéticas. Então, esse aqui é o espectro onde nós enxergamos. Para cá são as ondas de rádio, são as ondas longas, ondas de TV, ondas longas. Aqui o micro-ondas ainda são ondas longas. E à medida que nós vamos aqui para a direita, ultravioleta, raio-x, raio gama, raios cósmicos, e aqui é o raio super ultra curto. Aqui estão as inteligências superiores, né? Então, Jesus e os seus prepostos, que são os espíritos superiores, estão nessa frequência aqui. Nós estamos aqui nessa frequência de ultravioleta, nós estamos aqui na frequência da luz, alguns estão no micro-ondas ainda, né? Não é verdade? E aí, como é que as nossas frequências conseguem sintonizar? Alguém consegue receber diretamente mensagem de Jesus, né? Tem um monte de gente que recebe Maria de Nazaré, tem até livros. Não é verdade? A gente precisa pensar. Não que seja impossível, ninguém está dizendo que é impossível, porque quem pode mais, pode menos, né? Mas, pela lógica da ciência, não poderia. E aqui são, portanto, para a gente encerrar, nós podemos dizer o seguinte, que os espíritos inferiores da escala hierárquica espiritual emitem ondas de baixa frequência, né? Do lado de lá, aquelas ondas longas, ou seja, pessoas que somos ainda espíritos de ondas longas, que demoramos muito para decidir, pensar, etc, etc. Né? Os espíritos elevados, Jesus disse assim, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá estarei. Como ele estará? Porque ele, sua frequência é de super ultra curtas, então para nós parece tempo presente o tempo todo. Para ele está na sequência do tempo dele. Por isso que para nós, quando ele diz, olha, eu estarei aí, se houver 2 ou mais pessoas em meu nome, ele poderá estar em todos os pontos da Terra, na nossa opinião e na nossa forma de ver simultaneamente, mas para ele no tempo dele, né? E aqui os espíritos inferiores nunca conseguem captar os pensamentos
dos espíritos mais evoluídos. Isso aqui é André Luiz falando, né? Não fui eu, não. Então, aqui, a não ser que eles queiram reduzir suas frequências de emissão de ondas de pensamento. Isso que eu falei, não é impossível. Mas, eu acho que é um trabalhão tão grande que se você quiser saber se a pessoa tem condições de receber uma mensagem de espírito tão elevado, não precisa nem ser Jesus, pode ser qualquer outro espírito mais elevado, saber o comportamento dessa pessoa, né? Comportamento, sentimentos, pensamento, aí a gente vê se ela tem condição, né? Bom, isso aqui é a força do pensamento, cria, transforma, destrói, refaz, para purificar e sublimar. A Terra aqui ainda é um planeta de expansão própria. Estou indo, viu, Geraldo? Aqui, a máxima hierarquia, isso aqui é o André Luiz que fala. A máxima hierarquia que interage na área de influência do planeta Terra, considerado sistema de desviação de prova, é dos espíritos sábios. Até os sábios têm facilidade de chegar até aqui, né? O benevolente, o sábio chega. Agora, mais do que isso, aí a gente precisa de... eles têm que se preparar, tem uma preparação especial. Jesus preparou-se durante 1000 anos para diminuir a frequência vibratória dele para poder encarnar aqui, né? Então, existe na área de influência do planeta Terra mais de 16 bilhões de espíritos encarnados. São 16 bilhões mais 6 bilhões de espíritos encarnados. Quer dizer que a nossa população, encarnados e desencarnados, nós somos por volta de 22, 23 bilhões. Né? Isso sem considerar as inteligências que são ainda em desenvolvimento. Né? Bom, isso aqui é o tipo de força que a gente vai depois deixar. Mas olha, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática e o pensamento é força eletromagnética. Então, por quê? Nós, espíritos, pensamos e nós emitimos nosso pensamento em forma de ondas eletromagnéticas. O nosso cérebro material, ele só consegue ler por circuitos elétricos. Então, nós temos a pineal, que é uma glândula, que faz essa transformação, a decodificação, né, do pensamento emitido pelo espírito encarnado ou desencarnado, fora ou ele próprio, em ondas eletromagnéticas, e aí, para que o nosso cérebro material possa decodificar, ler e tomar conhecimento e transmitir via mediunidade para terceiros, então a glândula pineal tem um grande papel nisso, ok? Bom, e aqui, só uma imagem, a nossa mente funciona mais ou menos como isso. Nós emitimos, né, tem a antena emissora, a receptora e o espaço está repleto de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. O nosso pensamento é televisão colorida. E tem mais uma coisa, né? Tem cores, tem movimento, tem imagem, eu acho que tem cheiro. Som. Né? De vez em quando a gente recebe na sessão de obsessão determinados irmãos, né, que tem um cheiro característico até. Então, é isso. Bom, então terminamos com essa imagem. Eu acho que eu passei 5 minutinhos. Agradeço a atenção de vocês. Muito bem. Então, espero não tê-los cansado. E essa é a imagem final para a nossa reflexão da noite, para a gente poder dormir tranquilo, né? Assim, o nosso pensamento reflete o nosso desejo central. Precisa cuidar o nosso desejo central qual é, né? Porque é fácil de conhecer a evolução de qualquer espírito, assim que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, a evolução moral é o reflexo do espírito angélico. Então, Jesus nos abençoe. Muito obrigada.